Todos na diferença, com impressões digitais coloridas ao fundo. Feliz 2023 para todas e todos vocês. É com imenso prazer que estamos iniciando hoje mais uma jornada do canal Todos na Diferença. Estaremos dando continuidade à série de vídeos editados do nosso mosaico em homenagem a todos e todas que estiveram conosco desde o início da nossa caminhada em 2021, trazendo hoje a impactante entrevista com Cristiane Lazarotto sobre um tema muito importante para mim, que é o momento da notícia de que seu filho nasceu com a síndrome de Down. Não se trata de um tema destinado apenas para nós pais, e sim para todos e todas que desejam viver em uma sociedade que afirma todas as diferenças, sejam elas quais forem. O todos é cada um de nós, é cada pessoa, e cada pessoa tem a sua própria singularidade, é pura potência. Assista a mais esse programa e, se gostar, curta e se inscreva no canal Todos na Diferença. Sou Guga Doria e estou em outro ambiente da minha casa, com a já habitual parede de tijolinhos aparentes atrás de mim e 2 pratos decorativos, verde e avermelhado. Obrigada pela gentileza dos dois, né? Então, eu também queria agradecer ao convite do Guga, né? Fiquei bem feliz de poder estar aqui participando desse momento, né? E feliz de poder conhecer o Sérgio e poder contar um pouquinho, né, da nossa história. Eu gosto muito de falar da nossa história, porque... sei lá, acho que todo mundo gosta de falar dos seus filhos, né? Quem que não gosta de ficar falando dos seus filhos, né? E que se de alguma forma a nossa história puder inspirar outras famílias, eu acho que isso é sempre bacana, né? Não porque seja uma história inspiradora, não é nesse sentido, né? Mas no sentido de mostrar de que todo mundo passa mais ou menos pelas mesmas experiências, pelas mesmas emoções, né? E que ao final dá tudo certo, né? Dá tudo certo. Então, a minha experiência, assim, ela é bastante particular, né? Claro, como todas, né? Mas a minha tem uma questão que eu sempre digo que torna essa história mais especial do que ela já é, porque, bom, eu tenho 2 filhos, né, para conversar, eu tenho o Bruno e tenho o Luigi, né, o Bruno tá com 8 anos, o Luigi tem 5, o Luigi nasceu com síndrome de Down, né, só que o Luigi, ele foi produzido no Brasil, ele é made in Brasil, né, mas eu só descobri que eu estava grávida dele quando eu cheguei em Lisboa, num período em que eu fui para o exterior fazer um pós-doutorado. E passado 2 semanas que eu estava lá, eu comecei a ter os sintomas estranhos. 2 semanas não, acho que na primeira semana que eu estava lá, eu comecei a ter os sintomas estranhos, muito sono, muito sono. E aí o meu primeiro diagnóstico foi fuso horário, que eu estava me adaptando ao fuso horário. E aí eu brinco que 9 meses depois o fuso horário nasceu. Então eu descobri a gravidez em Lisboa. E aí, consequentemente, eu passei por toda essa questão, né, da descoberta do diagnóstico e do nascimento do Luigi em outro país, né? Então, claro que é uma experiência que acaba sendo atravessada por questões culturais desse país, né? E até por questões legais desse país, que é diferente do Brasil, né? Então, bom, o que acontece lá, né? Que acaba tornando essa experiência muito peculiar para mim, brasileira, né? Quando, então, eu descobri, né, fiz o primeiro teste de farmácia, descobri que estava grávida, eu morava muito perto da universidade, onde eu fazia o meu pós-doutorado, que era a Universidade de Lisboa, né? Então, eu imediatamente já fui encaminhada ao hospital universitário, né?
para fazer o meu acompanhamento pré-natal no hospital, né? Eu tinha uma condição de saúde prévia que já me colocava, né, como sendo do público-alvo, né, do hospital universitário. E já na primeira consulta, eu estava com 10 semanas de gestação, me chamou a atenção que a residente de obstetrícia que me atendeu, ela começou a me falar de um protocolo que eles seguiam, que era um protocolo europeu, né, que tinha sido pensado por uma universidade inglesa, que eu não me lembro agora qual era, se era a Universidade de Oxford, não lembro bem agora qual era, e começou a me explicar desse protocolo, né, e eu, né, eu tava assim, aquela coisa 10 meses de gestação, aquela coisa, né, de, quero saber se o bebê tá bem, né, não prestei muita atenção nesse tal protocolo que ela tanto falava, ela só falava desse protocolo. E aí ela dizia, bom, então como tu tá de 10 semanas, então eu vou te encaminhar para fazer um exame no laboratório, né, e depois esse exame ele é interpretado por um algoritmo, e, né, e me explicou, eu sei que eu fui fazer o tal do exame do laboratório. Fiz o exame, aí, ao mesmo tempo, ela já me prescreveu para fazer aquele primeiro ultrassom, que é feito ali no momento inicial, né, do início da gestação, aquele ultrassom das 12 semanas, porque eu estava pertinho, né, e as coisas foram se encaminhando ali, né. Bom, eu sei que fui fazer o ultrassom, né, também dentro do hospital universitário, tinha uma turma de estudantes de medicina que iam acompanhar o meu ultrassom, né, entrei na sala, a médica me pediu se eu tinha algum problema, né, dos estudantes participar, eu falei que não, que eu era professora e que eu achava ótimo de, né, estar sendo parte da aula daqueles estudantes, né, e aí o ultrassom correu, tudo tranquilo, né, quando terminou o exame, ela pediu para os estudantes retirar que ela queria conversar só com os pais, mas já num tom, já assim, meio fúnebre, assim, né, mas eu tinha escutado o coração do Luigi bater, né? Tinha visto ele lá no ultrassom, né? Eu achei estranho o tom dela, mas eu pensei, aqui em Portugal eles são mais, né, formais, assim, de repente é por isso, né? Pensei comigo. Bom, aí ela começou a me falar do tal do protocolo, né? Que tinha saído o resultado do meu exame de sangue, né? E que nesse exame de sangue tinha dado uma proteína tal, com uma proteína tal, com a proteína tal, que combinado com a minha idade, que deu isso, que deu aquilo. Em resumo, ela falou assim, então, assim, e já largou, né? Das 3 trissomias que nós investigamos, eu até então nem sabia que esse protocolo investigava trissomias, né? Das 3 trissomias que nós investigamos, deu risco quase zero para a trissomia do 18, para a trissomia do 13, e deu risco elevadíssimo para a trissomia do 21. Aí eu, né? E aí o meu marido do lado assim, trissomia do 21? O que é isso, né? E eu, claro, sabia o que era pela minha formação, né? Eu sou fonoaudióloga de formação. Aí eu olhei para ele, é síndrome de Down. E ele, tá, mas o que é? Ele tem síndrome de Down? Aí ela, não é isso que eu falei. Aí ela começou a explicar de novo. Não, esse resultado, ele indica uma probabilidade, tal. No exame do ultrassom, não apareceu nenhum marcador clínico que indique que ele tem síndrome de Down. Mas, como deu esse resultado, se vocês quiserem, é uma opção do casal, vocês podem avançar e fazer 2 procedimentos. E ela explicou, né, quais as possibilidades. Eu poderia fazer uma avaliação ali nas próximas semanas gestacionais, que retiraria um pedaço da minha placenta e faria um exame genético, ou esperar até a 16ª semana para fazer o exame do líquido amniótico, né, que é a amniocentese. Ela me explicou que pela minha condição de saúde prévia, ela não indicava retirar um pedacinho da placenta, porque isso poderia trazer algum risco para o bebê, né? E eu disse que não, então que eu esperaria até a 16ª semana para fazer a amniocentese, né? Sem problema nenhum. Ok, saímos dali, mas assim, eu saí muito tranquila, né? E aí o meu marido ficou um pouco assustado e disse para ele, olha, eu tinha na época 38 anos, né? Eu disse, olha, já é esperado que haja esse risco aumentado. Eu tenho 38 anos, a gente sabe que com o avançar da idade materna, aumenta o risco, né? Que, aliás, nem gosto mais de falar essa palavra risco, né? Aumenta a chance, aumenta a sorte de ter um filho com síndrome de Down, né? Aí ele, né? Poxa, mas se eu soubesse disso, nem sei se eu ia querer, né? Ele ficou meio assim no primeiro momento, né? Eu disse, bom, mas agora ele já tá aqui. Eu disse para ele, agora já tá aqui, né? Tudo bem, né? Foi para ele foi o primeiro choque, né? Para mim aquilo já era, né? Já tinha trabalhado inclusive com crianças com síndrome de Down, então para mim aquilo também não era nada de outro mundo, né? Ok. Até então eu estava tranquila. Fiz a amniocentese, né? Na 16ª semana, né?
Aí, claro, desse período até lá, né, por mais tranquila que eu tivesse, começa a aparecer, né, umas ideias na cabeça, alguns pesadelos, né, de sonhar que tinha perdido o bebê, de sonhar que o bebê tinha muitas malformações, né? Então, assim, eu vi que eu estava tranquila, mas não estava tanto, né? Fiz a miniocentese, né? E aí, uns dias depois, o hospital me liga que era para eu ir ao hospital. E elas tinham me dito que assim que saísse o resultado, a enfermeira já me ligava dando o resultado. Como ela não quis falar por telefone, eu já entendi que tinha coisa, né? Aí realmente eu senti que eu não estava legal. Aí aquilo me pegou, né? Assim, sabe quando a gente sente assim que vai, né? Que a gente perde as forças, perde as pernas, né? E eu disse, meu Deus do céu, o que que esse nenê tem, né? Fomos para o hospital, né? Quando eu cheguei no setor de obstetrícia, assim, era um clima de velório que vocês não têm ideia. Todas as residentes nos olhando, né? Tipo assim, eles chegaram. Nossa, e eu assim, meu Deus do céu. Aí eu já comecei a imaginar, não é síndrome de Down. Comecei a pensar, deve ser outra coisa. Meu Deus, acho que essa criança não deve nem ter coração, deve ser anencéfalo. Eu já comecei a imaginar mil coisas assim na minha cabeça, né? Entramos na sala, aí a residente, né? Infelizmente não tenho boas notícias para dar. Ai, meu Deus do céu. O vosso bebê tem trissomia do 21. Aí eu assim, e que mais? Não, é isso. Ah, tá. Eu disse assim, é só isso? Sim, ela disse, só isso? Deu, tá tudo bem, eu falei, né? Aí ela assim, vocês vão querer continuar com a gravidez? Aí eu assim, como assim? Aí que eu entendi por que que eles só falavam nesse tal protocolo. Aí eu entendi como que as coisas eram em Portugal, como que era a legislação, porque eu desconhecia totalmente, né? E aí ela começou a nos explicar, né, que 95% das famílias que passavam por aquilo que eu estava passando, naquele momento decidiam interromper a gestação. E naquele momento a mãe já era direcionada para o centro cirúrgico, né? Centro cirúrgico não, para a sala de partos, né? E já era induzida ao parto e a mãe dava luz, né, àquele embrião, aquele feto, né, dependendo da idade gestacional, e interrompia a gravidez, né? Então, claro que existia um clima de velório, né? Porque se 95% das famílias optavam por isso, iria sim acontecer o fim de uma vida ali, né? Então, aí eu comecei a entender, né? E eu disse para ela, mas para mim isso nunca esteve em jogo, né? Eu quis avançar com o diagnóstico porque, bom, se é para nascer com essa condição, eu quero saber o quanto antes, que é para preparar o terreno, né? Vamos lá, preparar minha cabeça, preparar a cabeça dos meus familiares, do meu marido, do meu outro filho, né? Me preparar psicologicamente, né? As condições materiais que a gente vai precisar, tudo mais, mas jamais avancei com o diagnóstico para interromper a gestação, né? E dali para frente, realmente, assim, eu não vou dizer que foi as mil maravilhas, eu não vou dizer que foi tudo fácil, eu passei por momentos, assim, de negação, eu passei por momentos de pensar assim, não, tá tudo bem, né, é um filho como qualquer outro, né, depois passei por momentos assim, não é um filho como qualquer outro, ele vai nascer com uma condição diferente, né, mas eu digo que eu tive a sorte de saber durante a gravidez, então eu defendo assim até o último fio de cabelo que toda mulher tem esse direito de ter diagnóstico pré-natal, né? Não para interromper a gestação, embora eu também defenda que sim, se ela quiser, se ela entender, claro que no Brasil isso é ilegal, né? Mas se eu morasse em Portugal, eu jamais condenaria uma mãe que fizesse isso, eu não faria, né? Mas eu jamais condenaria, né? Mas eu defendo que esse diagnóstico seja possível, e aí se a gente trouxer para a realidade brasileira, porque é tão mais fácil a gente ter o bebê nos braços, já sabendo, do que ter essa notícia no momento tão delicado que é o momento do puerpério, né? Já é um momento difícil pela questão hormonal, pela privação do sono, pela adaptação a esse bebê que vem sem manual nenhum, né? E se com tudo isso a gente ainda tem que lidar com o diagnóstico, que normalmente não é dado da melhor forma, sem a menor sensibilidade,
eu acho que isso só torna as coisas mais difíceis. Então, para mim, foi tão lindo o nascimento do Luigi, foi tão tranquilo. O hospital sabia que ele ia nascer com síndrome de Down. Eu tive que fazer uma cesariana de urgência por um problema meu, não tinha nada a ver com a síndrome de Down. A minha placenta, realmente, às 36 semanas, ela parou de nutrir o Luigi, então foi uma cesariana de emergência, né? Mas a UTI neonatal já estava pronta, porque sabia que ia nascer uma criança com trissomia do 21, né? A equipe toda de médicos sabia. Quando ele nasceu e ele não precisou de respirador, foi uma festa naquele centro cirúrgico. Então, não foi pesado o nascimento dele, foi uma festa, né? E eu acho que só é pesado pela maneira como as pessoas lidam com isso. Porque, assim, garantia de que a gente vai ter um filho que nunca vai experienciar uma situação de deficiência, que nunca vai experienciar uma situação de doença, a gente não tem, essa garantia não existe. Seja por uma questão genética, seja por uma questão ambiental, seja por uma questão acidental. Então, é uma ilusão a gente achar que se a gente teve um bebê que nasce sem diagnóstico nenhum, ele nunca vai poder um dia vir a experienciar uma situação dessa. Assim como nós, hoje nós estamos aqui, eu imagino que nenhum de nós aqui tenhamos uma condição de deficiência, né? Pelo menos não que eu saiba, né? Mas a gente daqui a um tempo pode passar a ser uma pessoa com deficiência e tá tudo bem, né? Então, eu acho que é importante, assim, a informação, né? E a maneira de lidar com a situação tem que ser mais leve, não pode ser nesse tom pesado, tem que ser dado com muita orientação, né? E lá em Portugal, que eu via muito, depois eu me envolvi muito com associações, né, ligadas a pessoas com trissomia do 21, o que eu via muito era uma luta para que os profissionais médicos informassem as famílias dos lados, dos aspectos positivos de ter uma pessoa com trissomia do 21 na família, para que, de repente, 95% pudesse rever o seu posicionamento, porque uma coisa é você dizer assim, o seu filho tem trissomia com 21, ele vai ser dependente de você a vida toda, ele vai nascer com deficiência intelectual, que é outro absurdo, porque ninguém nasce com deficiência intelectual, né? Deficiência intelectual é uma construção sócio-histórica, né? Então, se eu digo, ele vai ser dependente de você, ele vai nascer com deficiência intelectual, ele vai ter dificuldade para estudar, ele pode nascer com cardiopatia. Pô, realmente, né? É só problema, então é mais fácil, né? Cortar o mal pela raiz, vamos dizer assim, né? Embora sim, seja super cruel pensar dessa forma, né? Agora, se essas famílias puderem também saber do lado positivo de ter um filho com trissomia do 21, que tem, todas as famílias que têm filhos com trissomia do 21 podem falar desse lado positivo, será que não diminuiria também o percentual de famílias que optam por interromper a gestação nesses países onde isso é permitido? Agradecimentos especiais a Cristiane Lazarotto, todos na diferença. Idealização Guga Dória. Produção Tramelas, Histórias e Afins.